Sabe aqueles momentos em que nós não temos resposta nenhuma da parte de Deus? Você ora, espera e nada acontece. Você pede de novo, espera e parece que nenhum sinal vem. E aí você chega na conclusão de que parece que Deus não está ouvindo. Parece que você está num gelo e Deus se esqueceu de você, simplesmente não vai responder para você diante de tudo aquilo que você tem dito. Você já viveu momentos assim? E se Deus demorar demais para responder? Quando a gente vive em meio a um deserto, quando a gente vive numa situação em que Deus quer trabalhar na nossa vida e a nossa vida está numa situação de deserto, de perigo, de crise, Deus quer nos ensinar algumas coisas, como esta mesmo, como agirmos diante do silêncio de Deus. Eu gostaria de ler um texto para vocês que está no capítulo 32 do livro de Êxodo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, eles chegaram diante do Monte Sinai. E Moisés algumas vezes subiu o Monte Sinai para falar com Deus. Às vezes sozinho, às vezes acompanhado. E numa das vezes em que Moisés subiu ao monte, ele demorou um pouco para descer. E o povo, impaciente com a resposta de Deus, a demora em trazer de Deus aquilo que Deus queria e precisava, e o povo esperava ouvir da parte de Deus, o povo tomou uma decisão muito errada por causa da sua impaciência. O texto bíblico diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Amigos, quando nós vivemos um tempo de espera, quando Deus parece não responder, a gente, naturalmente impaciente, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer resolver do nosso jeito. E a gente acaba se precipitando e tomando decisões erradas. Quando Deus parece demorar para responder, na verdade Ele está esperando o tempo certo para responder. Na verdade, Ele está esperando para agir na hora certa e que nós não temos condições de prever, nós não temos condições de entender nem de enxergar isso. Nós achamos que a hora certa é sempre agora, é quando nós mais precisamos, que a hora certa de comer é quando a barriga ronca, que a hora certa de beber é quando a sede vem até nós, que a hora certa de dormir é quando o sono bate. Nós estamos acostumados ao imediato, a fazermos aquilo que a nossa carne manda, aquilo que os nossos instintos pessoais na hora desejam fazer, a gente vai e faz. Mas com Deus não é assim. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe a hora certa de todas as coisas, especialmente quando nós lidamos com coisas tão delicadas, coisas tão grandiosas, coisas tão sérias e momentos tão difíceis da vida. Como é viver em um deserto? O povo de Israel estava aqui iniciando a sua travessia do deserto. E eles estavam diante de um líder que prometeu trazer muitas informações a eles. E essas informações eram de Deus, não eram dele, de Moisés, eram de Deus. E o povo queria ouvir a direção de Deus. Sabe aqueles momentos na sua vida e na minha vida quando a gente espera ouvir uma direção de Deus para a gente tomar a decisão certa e não se arrepender depois? O povo estava esperando isso, mas Moisés demorou demais. E eles fizeram o que a gente muitas vezes é tentado a fazer também. Eles, ao invés de esperarem, reclamaram, murmuraram com Arão. E Arão também, por sua vez, precipitado, como um líder do povo, na ausência de Moisés, precipitadamente, erroneamente, pediu para que eles tirassem todos os itens de ouro que eles possuíam, fossem brincos, argolas, etc. E deles ele
fez um bezerro de ouro para adorá-lo. E disse ao povo, enquanto todos diziam também que aquele era um dos deuses, no plural, que tirou o povo do Egito, mostrando claramente que um daqueles deuses que haviam ficado no Egito, quando o povo no Egito adorava aqueles falsos deuses, parece que um deles veio no coração do povo, mesmo eles tendo sido libertos da escravidão. Parecia que algo da escravidão veio junto no coração deles. E agora eles estão diante de um falso Deus, enquanto o verdadeiro Deus está no alto, usando o líder, falando com o líder deles, espiritual, para que este líder trouxesse a orientação a eles. Eles estavam preocupados apenas com aquele momento. E diante das palavras precipitadas de Arão, diante das atitudes precipitadas do povo, eles acabaram antes de Moisés descer, antes do Senhor dar todas as instruções a Moisés e o tempo certo da resposta chegar, eles fizeram falsos ídolos, eles agiram pelo impulso do seu próprio coração, eles adoraram esses falsos deuses, se assentaram para se divertir, para beber e para comer. Esta foi uma decisão errada, enquanto Deus não deu a resposta. O que a gente faz quando Deus parece demorar para responder também? O que a gente faz, além de silenciar e esperar, é não nos precipitarmos, não tomarmos decisões precipitadas, não acharmos que nós podemos resolver o problema da maneira como a nossa mente acha que o problema deve ser resolvido. Não agir precipitadamente, tomando decisões que a gente acha melhor. Mas então o que a gente faz? A gente não faz nada. A gente continua olhando para os céus e vivendo um dia de cada vez. A gente continua deixando para o amanhã o seu mal, deixando para o amanhã o cuidado de Deus, cuidando de, no hoje, glorificar a Deus, fazer o que é certo. E o que é certo no hoje? Talvez Deus demore para que você ponha em ordem a sua vida. Talvez Deus te deixe esperando para que você comece a olhar ao redor e ver outras coisas que precisam ser mudadas antes dele te dar a resposta. Que tal, nesse tempo de espera, pôr a sua vida em ordem, pôr a sua casa em ordem? Talvez algum relacionamento que precisa ser colocado em ordem. Talvez alguma amizade, algum relacionamento que precisam ser restaurados. Quem sabe o teu próprio relacionamento com Deus que precisa ser restaurado. Muitas vezes, diante das situações críticas que passamos durante a nossa peregrinação no deserto que é esse mundo, Deus fará com que a gente aprenda a esperar. Deus pode nos dar tudo de uma hora para outra, mas às vezes Ele nos fará esperar para que a gente coloque em ordem coisas nas nossas vidas que talvez estejam em uma desordem, que talvez estejam de forma diferente de como Ele gostaria que tivesse. Se Deus está demorando para responder, aproveite para olhar para dentro de você, aproveite para olhar para dentro da sua alma, do seu coração e se autoexaminar, se colocar diante do Senhor. Não se precipitar, não se entregar a falsos ídolos, a falsos prazeres, a falsas soluções, porque isso só te levará para mais distante de Deus. O nosso Deus vai responder e quando a resposta dele vier, ela será boa, perfeita e agradável.